Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Araújo, CEO, para mais um podcast realmente bastante interativo, bastante impactante para vocês. Hoje temos uma convidada aqui muito especial, Meire Hipólito. Ela é contadora, advogada, empresária e mentora também. Puxa, quanta coisa essa Meire Hipólito realiza no seu dia a dia. E ainda ela é mãe de família, tem filhos, marido, meu Deus do céu. Essa mulher realmente ela tem um desempenho incrível. Então nós vamos fazer hoje um bate-papo bem interativo, bastante perguntas que vão ajudar muito você empresário que está com dificuldades, está cansado, está exausto, muitas vezes não vê um retorno, uma luz no fim do túnel. Hoje você vai ter insights poderosos, insights que vão fazer a diferença no seu negócio, vão fazer a diferença de como lidera o seu time. Porque não adianta nada você ter uma empresa talvez que rentabilize, uma empresa que fature, mas você não tem um time de sucesso. Porque somente o time seu vai fazer você escalar o seu negócio. Senão você vai ficar anos, décadas no mesmo negócio, no mesmo local, na mesma região, no mesmo bairro. E que empresário quer isso para a sua vida? O empresário quer crescer, o empresário quer almejar novos horizontes, novas possibilidades em sua vida. Então, você nos acompanha aí nas redes sociais no Rodrigo Araújo CEO e também no @globalworksSO. Sempre temos novidades, sempre temos informações que visam a trazer um conteúdo que ajuda pessoas, ajuda empresários, ajuda RH, ajuda líderes de qualquer segmento. Então, pessoal, não perca mais esse episódio da Global Work do GWCast, o podcast da Global Work. Então, estou aqui do meu lado com Meire Hipólito. Prazer, Meire Hipólito, estar aqui conosco no GWCast. Prazer, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer aí trazer insights para os empresários e líderes também de RH. Muito bom, Meire. Então, eu já falei um pouquinho aqui da sua trajetória, né, como contadora, empresária, palestrante e também mentora, né? E nessa trajetória toda sua, que é bastante extensa, né, Meire, quais foram os seus aprendizados, né, nessa trajetória tão grande que você possui, né? Ainda está sendo esse aprendizado, né? Cuidar de pessoas, entender sobre pessoas. Porque o profissional a gente estuda, a gente se forma, a gente executa, mas e para você passar para pessoas, ensinar, liderar, não é fácil, né? Então, nessa trajetória, eu aprendi a trabalhar com pessoas, a entender quais são as suas dores e também poder ajudar a solucionar. Muito bom, Meire. E o nosso podcast ele tem um tema, né? A importância, né? Como é importante a mentoria para os empresários e líderes, né? Então, como é importante a mentoria para os empresários e para os líderes, né? Então, esse tema ele vai permear um pouco aqui o nossa conversa, o nosso bate-papo, e vamos realmente poder mostrar aí para vocês como que a gente pode realmente fazer a diferença nesse sentido, né? E falando aí sobre a questão aí do RH, né, os desafios do RH, né, Meire? Você acredita aí que esses departamentos de RH, departamento pessoal, né, eles estão assim preparados para esses novos tempos, né, novos tempos de tecnologia, a IA, né, muitas mudanças. Será que eles estão realmente preparados para isso tudo? Você acha que você enxerga o RH, o departamento pessoal e a área que cuida de pessoas assim como você cuidava, eles são estratégicos? Não, eu acho que eles precisam ser treinados, porque, Rodrigo, ah, a IA tá aí, é um robozinho, né? Mas se você não souber lidar com pessoas, o que que adianta o robozinho? Pessoas não são robôs. Eu falo isso, eu vivo falando isso. Então você precisa aprender a trabalhar com pessoas. A tecnologia, ela vai otimizar o tempo do RH. Mas você sabe como você formar uma equipe, como você conduzir essa equipe?
Hoje, o RH, ele cobra, mas ele ensinou. Eu tenho que ensinar, liderar e cobrar. Então, eles estão pulando etapas. Então, eu vejo que o RH ainda está despreparado. Porque você se comunicar e trabalhar com pessoas não é fácil. Não vai muito longe, né? Ah, eu não consigo um funcionário capacitado para trabalhar aqui na minha empresa. Mas será que é o funcionário? Então, eu digo que tudo isso está faltando o quê no RH? Treinamento. Claro que a ferramenta, aí a gente fala para otimizar o tempo não, Lógico. tecnológica, Isso. ela é essencial, Sim. tá? Eu falo que é muito essencial, mas você precisa primeiro aprender a ferramenta do ser humano. Então, simplesmente eu não posso dizer você não serve. Eu te dei ferramentas, eu te dei munições para isso. Então, o RH, líder de RH, eles precisam de uma mentoria. Muito bom, Meire. Então, é realmente novos tempos, né? Que nós precisamos nos adaptar, né? Sim, Então, a adaptação é importante, porque toda mudança, muitas vezes nós pensamos assim, puxa, eu não vou fazer isso. Ah, é muito difícil. Ah, é muito complexo, né? Mas se a gente não se adaptar a uma mudança, a gente é atropelado por essa mudança, né? Então nós temos que realmente entender, como você disse muito bem, né? Entender como funciona primeiro o ser humano, dar um treinamento para o ser humano e o ser humano com essa ferramenta, seja inteligência artificial, seja qual for, ele poder reduzir o seu tempo de talvez atividades repetitivas, atividades mais operacionais, né? Para ele ser um profissional mais tático e, o mais importante, estratégico, né, para o empresário. Porque o empresário, ele quer o RH estratégico, o RH que pensa no crescimento do negócio, que pensa em trazer retorno, né, o ROI, né, o Return of Investment, para o negócio. Que não seja só um RH que faça seleção, contratação, demissão e admissão e demissão, né? Então, esse papel de um RH tão uma atividade muito operacional, importante, mas muito operacional, cada vez mais, né, o empresário ele enxerga como um custo só, né, como um custo que ele tem que pagar mensalmente e não vê um retorno. A partir do momento que o RH ele passa a ser mais estratégico, indo ali realmente aonde é o problema da empresa, do negócio, e ele ser assertivo como treinamento, você disse bem, como treinar, como engajar seus colaboradores, como você fazer coisas para impactar aqueles colaboradores para produzirem mais. Então a gente enxerga muito com a IA que cada vez mais o RH ele vai ter que sair do operacional, porque vai ter ferramentas para isso, e ele vai ser muito estático, né, e muito mais estratégico. Agora você RH, você líder, né? Será que realmente você está preparado para essa mudança? Será que você comprou essa mudança? Ou você está na fase de negação, de que não é possível, de que vai demorar isso para acontecer, de que isso daí vai anos a fio, né? Mas a gente vê que não é assim, né, Meire? não, eu vejo na questão, as pessoas procrastinam muito, né? É, veio a NR1. A NR1 realmente, a punição, a multa que vai doer no bolso do empresário é a partir do ano que vem, né? Então a gente está em fase de adaptação. Eu te pergunto, as empresas estão se adaptando ou elas vão esperar maio de 2026, quando realmente já vai vir a aplicabilidade da multa se você não estiver na conformidade? Então, tudo é muito procrastinador. Ah, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fechar a folha. Na sua empresa tem que ter processo dentro do RH. Um vai fazer a parte admissional, outro demissional, outro da folha, outro vai fazer a parte de provisão, porque tem isso. E falando em provisão, a gente sabe que a provisão ela inflama muito a, o planejamento financeiro se ele for feito errado. Se a provisão não estiver correta, ela vai refletir no seu planejamento financeiro. E isso é ruim. Então, eu falo que tudo tem que ser feito por processo. O RH está preparado? O líder está preparado
para ele administrar toda essa situação, não sei. Eu estou te dizendo isso porque eu fiz uma auditoria na folha de pagamento de um escritório de advocacia de 800 colaboradores, sendo 400 seletistas e o restante PJs e Prolabore. E o maior problema que nós encontramos foi na provisão. Puxa vida. Afastados. Voltou, continua como afastado lá. Demitido, tá fazendo o que aqui? Plano de saúde, pagando para pessoas que já foram demitidas. Esse é o problema do RH, entende? Ou não foi dado baixa. Então eu vejo que precisa de processo, precisa de mentoria, precisa de treinamento. Se você não tiver essa consciência, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou capacitar se nem eu estou capacitada para os processos dentro da empresa? Por isso que muitas empresas acabaram terceirizando o seu RH, porque eles queriam um RH estratégico. E aí a concorrência está grande. Sim. Eu olho, vejo sua necessidade, eu vou trabalhar em cima da sua necessidade, enquanto alguns esperam apenas receber a sua remuneração mensal, né? Sim. Então, tá caindo na conta, tá tudo bem. Exato. Então, mudou. Hoje o RH realmente ele é estratégico e se você souber alimentar, a empresa vai crescer. Muito. Verdade, Meire, muito bom. E a parte trabalhista, né, como você trabalha bastante, né, com direito do trabalho, né, e de gestão de pessoas, né, qual o erro que você mais vê? Você citou um aí muito bom, né, sobre a questão da provisão, né? Sim. Mas qual outros erros que você vê muito comum aí na parte trabalhista, né, que você até me contou alguns exemplos, alguns cases bem interessantes, de que você vê com uma certa frequência e que muitas vezes o empresário, né, ele acha que, puxa, né, eu acho que essa saída é boa ou aquela saída é boa. Às vezes tem um advogado que já trabalha há alguns anos e aí ele estabelece uma relação de confiança e de acreditar, né, em muito do que tudo o advogado coloca, mas muitas vezes, né, aquela talvez indicação, aquela orientação pode ser feita de uma outra forma melhor, né? Então, quais os erros que você mais vê nessa parte do direito do trabalho? Acordos, contratos informais, por exemplo, experiência. Eu entrei na empresa e aí eu vou ser registrada depois de 3 meses. Ou porque eu estou recebendo um benefício, seja seguro-desemprego, enfim, seja um auxílio do governo. E a empresa, ela fica com dó e fala, não, tá tudo bem. Nós vamos esperar você receber e depois a gente vai registrar você. Então, são acordos informais. Isso é ruim, porque gera ação trabalhista. Eu te contratei, mas eu não fiz a descrição do seu cargo. Então, a sua função é essa. E as tarefas que você vai executar são inerentes à sua função. Mas eu não coloco, eu não deixo claro para você. Ou seja, na integração tem que ficar tudo muito claro. A cultura da empresa, caso ela tenha, o regimento interno. O regimento interno ele serve tanto para obrigações como para direito. E não é só estar no papel. Tudo isso tem que ser treinável. Então, quando vem a parte de integração na empresa, eu tenho que treinar você. Olha, nós temos esse código de ética aqui, nós temos essas normas internas. Se você violar, pode acontecer a demissão, vai ter a advertência, você pode ser suspendido e até uma JC, que é uma justa causa. Então, isso tem que ficar claro. Então, eu falo para você que são admissões assertivas. E o problema de você não ter uma cultura dentro da empresa, não ter um regimento interno, esse é um erro. Porque já começa errado. E depois, o que você pode esperar disso? Uma trabalhista, né? Verdade. Um passivo circulante dentro do trabalhista na tua empresa. Verdade, Meire, verdade. E aí as pessoas muitas vezes elas acham assim, eu fazendo o acordo eu resolvi o problema, né? Mas o problema muitas vezes já poderia ter sido resolvido lá atrás, como você colocou, né? Acordo por quê? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui na Justiça do Trabalho. Chega lá uma reclamação de
80 mil, 120 mil. Fecha um acordo em 30, 40, ou seja, lá o reclamante entrou com 120, 150, você está fechando em 30. Olha a diferença que nós temos, olha esse gap que nós temos Sim. aí. E aí fala assim, o advogado, vamos colocar tudo no dano moral. Eu tô pela empresa e falo, dano moral por quê? A empresa não praticou nada de dano moral. Não, porque aí não vai precisar recolher, fica tudo certo. Não, não aceito. Então, a empresa ela precisa de uma consultoria preventiva. Por que que eu vou deixar colocar dano moral, vai aparecer lá, alguém entra lá para ver, a empresa fez acordo, deixa eu ver dano moral? Que ambiente tóxico, que ambiente ruim, porque dano moral remete-se a isso. Uhum. Nossa, então ela não está correta. A empresa ela tem que ir para a mesa de audiência e não ter acordo, Uhum. porque ela tem que trabalhar certinho. Então, o que, que eu vejo muitas empresas? Lá a gente resolve. Não recolhi fundo de garantia, não recolhi INSS. Quando chegar lá, faço acordo e não vou precisar recolher. Olha que depois o INSS vai bater na tua porta. É isso que você não está sabendo. É. Entende? Ele pode entrar com uma ação contra a empresa. Você vai fazer acordo lá, mas eu vou te cobrar depois, que você vai ficar devendo para mim. Então, as empresas estão acostumadas com acordo. Sim. E isso é ruim. É uma prática que elas fazem. Não vou pagar aqui. Demitir, não paguei verbas rescisórias. Se quiser, vai receber na justiça. Você precisa disso? Você precisa demitir o funcionário, não pagar as verbas rescisórias e mandar ele para a justiça do trabalho? É. Para que você criar um caos dentro da sua empresa? Então, a cultura, se tiver implantada, né? Aliás, todo mundo tem cultura. Nós só não sabemos se ela é intencional ou se ela é inconsciente. Verdade. Então, para que você fazer isso? Para que você alimentar o seu time dessa maneira? Se você fez com um, vai fazer com os outros? Tem gente que não espera, entra com uma rescisão indireta. Bom, se ele não estava pagando o dele, já não está pagando o meu, eu já vou olhar. É. Hoje, os colaboradores têm acesso, né, Sim. ao Gov, já entra lá, já olha e fala: se aconteceu com ele, está acontecendo comigo. Eu não vou esperar ser mandado embora, eu vou entrar com uma rescisão indireta. Olha que contaminação Ruim, né? ruim. É, É isso que a gente vê. exatamente. Muito bom, Meire, muito bom, né? E o RH, né, nessa parte jurídica trabalhista que você mencionou, né? Você acha que falta conhecimento, falta orientação e falta até assim um pouco de atitude nessa parte jurídica? Você falou até sobre a cultura, né? A cultura intencional ou a cultura inconsciente, né? Você acha que falta para o RH essa parte jurídica? Eu não digo que falta conhecimento, Tá. mas falta treinamento. Treinamento para você entender que se você incorrer nesses erros, a empresa ela vai falir. Ela pode não falir de faturamento, mas ela pode falir de imagem. Verdade. Então, esse é o caos que você está criando numa imagem. Imagine um colaborador bom, excelente, um profissional aí acima da média. Você acha que ele vai querer entrar na sua empresa? É. Você acha que ele vai querer fazer carreira? Então, o RH, ele precisa ser melhor preparado para que ele seja intencional. Então, eu digo que tem que ter mentoria. Muito bom, muito bom. Direcionamento, né? Sim, Posicionamento para sim, com o diretor, o CEO, né? A pessoa acima dele. E o direcionamento também para com o colaborador, né? Então ele sempre está no meio dos dois, né? Tem a diretoria aqui de um lado e tem os colaboradores do outro. Ele está no meio, mas ele tem que ter um diálogo a ponto de fazer essa pessoa daqui entender o que a pessoa de cima quer e o que a pessoa de cima quer da parte de baixo, né? sim. Então ele tem um papel muito importante e mais do que tentar apaziguar ânimos, ele tem que ser assertivo do que é melhor para o negócio e para toda a gestão de pessoas, que não é uma tarefa fácil, né? Não, inclusive eu quero ressaltar que tem líder. Você tem que ser líder de RH. Não adianta você ser líder da produção, não adianta você ser líder do comercial e líder do RH. Então você não é líder. Eu vejo muito isso em empresa. Uhum. Gostaria de falar com o líder. Ah, é o líder do RH? Ele é líder na empresa, num todo.
Quem é líder de tudo, né? Não é líder de nada, e aí acontece problema. Como é que eu vou ver os problemas aqui do RH se eu sou líder da empresa toda? É, Ah, não, ele responde pela empresa. Eu acredito que você já deve ter visto. já, Gostaria já. de falar com o departamento, quem é o líder? Não, ele é o líder geral. É, Não, gente, geral não dá. não existe, Não né? existe. Por isso que eu tô falando. Treinamento. Verdade. Treinamento sempre. Não posso Sim, ser líder de tudo. Ah, mas ele ganha 20% a mais, 30, 40 para ser líder de tudo. Empresa, eu sou líder de RH. A minha capacitação é aqui e é aqui que eu vou formar pessoas. Para que a produtividade da empresa possa melhorar, a imagem, nós vamos fortalecer a cultura da empresa, nós vamos ter normas, regras, políticas salariais, enfim. Mas eu vou cuidar desse departamento e vou dizer para você que aqui vai ser assertivo. O líder precisa fazer isso com o CEO da empresa. verdade. Sentar na mesa com ele e falar: eu quero isso, assim, e vou fazer isso para você, porque fiz um diagnóstico e vi que precisamos ter muitas mudanças aqui dentro. Verdade, Mary. É o que eu percebo muito, assim, nos RHs, eu sinto a necessidade deles, assim. Primeiro tem que ter a mentalidade, a diretoria, né? Eu sinto que às vezes a diretoria talvez não tenha uma mentalidade que compre, né, esse RH estratégico. Então, acho que o diretor, né, o dono, o sócio proprietário, o CEO, o nome que for, né, a pessoa que realmente manda, ela tem que ter uma mentalidade de entender a importância que é um RH estratégico dentro do seu negócio. Agora, o RH que está na condição, vamos dizer assim, abaixo dessa pessoa que responde por tudo, ele tem que ter um posicionamento forte, firme e que faça realmente o superior entender a importância dele. O que eu percebo muitas vezes, às vezes a diretoria não tem esse posicionamento, o RH ele pode até ter um pouco esse posicionamento, mas ele não passa firmeza, ele não passa credibilidade, ele não passa que realmente ali é o caminho certo. E o posicionamento dele tem que ser tão firme a ponto, né, Meire? Eu penso assim, de tipo, ou vamos fazer dessa forma que é a melhor, e ele se valoriza dizendo assim, ou eu não fico aqui, né? Então, esse não fico aqui, eu tenho outras possibilidades, eu sei que eu posso produzir tanto aqui como em outras empresas, eu acho que aí ele se valoriza e o dono, se fosse um RH falando isso para mim, ele fala assim, puxa, essa pessoa tem algo especial. Se ela tá ao ponto de sair daqui para mostrar o trabalho dela, eu quero ver o que ela tem para me mostrar. Agora, se eu me diminuo, se eu me esvazio, se eu fico na defensiva, o diretor vai falar assim: puxa, então tudo que eu pedi da forma que eu quiser vai acontecer porque ela sempre vai se submeter ao que eu quero. Rodrigo, eu digo para você que na mentoria a gente fala assim, fala em números. Quando você quiser Boa. levar algo para o seu CEO, seja sócio, proprietário, quem manda, vá, senta na mesa e leva números Sim, sim, para ele enxergar. Se ele for resistente, números, eu falo para você que são reais. sim. E não vai ter. Ele vai olhar e vai falar: poxa, esse número, então eu já vou começar a pensar. Porque Uhum, a gente sabe que não depende da gente. Às sim, vezes depende de quem manda. Mas você é que tem que mostrar para ele como é que ele vai acreditar na sua proposta, no que você está levando para ele. Então, verdade. para isso, mais uma vez, mentoria. É verdade, né? Números fazem a diferença, Com realmente. certeza. Números fazem a diferença, um posicionamento firme também, né? Sim. E hoje você vê que eles estão assim, de uma certa forma, o RH, ele buscando conhecimento, né, Meire? Porque a gente falou aqui sobre treinamento, sobre cultura, né? Sobre agora o posicionamento do RH, né? Mas você acha que hoje eles realmente procuram obter mais conhecimento, obter um direcionamento, ou você vê o RH muito assim engessado e pensando mais ficar nos bastidores da empresa e não buscar esse conhecimento. Não, eles estão buscando mais esse conhecimento, sim. Mas alguns entendem que o investimento tem que ser da empresa. Hum, Então, eu espero a empresa me pagar um curso bom para eu poder desenvolver aqui, né? Então, eu digo que não é. Se você quer ser o diferencial, procure você. Você não foi lá e fez uma faculdade, e pagou? Faça o mesmo, porque não é só para aquela empresa.
Se aquela empresa não valorizar o seu trabalho, o seu conhecimento, você vai poder ir para outra, porque o conhecimento é seu, quem leva é você. Então, eu vejo que muitos RHs de empresas esperam um incentivo da própria empresa para poder. Ele até quer fazer, mas ele quer que a empresa pague. Então, eu vejo que você realmente tem que ter uma atitude, porque se não sou valorizado aqui, vou ser valorizado em outro lugar. Mas o RH, ele está mais ativo. Eu não Uhum. vejo o RH já tão engessado como antigamente. Hoje ele está mais ativo. Muito bom, Mary. Eu acho que aí entra, né, uma coisa que é muito importante, é o nível de consciência, né? Sim. Então, qual é o nível de consciência em eu me melhorar como líder, né? Como Uhum, líder de RH, como líder estratégico, como líder uhum. comercial. Porque é o que você disse bem, né? Quanto mais conhecimento eu buscar, quanto mais direcionamento eu buscar, quanto mais mentorias eu receber, eu vou fortalecer a minha mente, eu vou fortalecer a minha atitude para eu ter um posicionamento muito mais firme e assertivo. Agora, a partir do momento que eu não busco isso, né? O cérebro, que ele é como se fosse ele é um órgão, mas ele é como se fosse um músculo, né? Quanto mais informação, conhecimento a gente busca, mais ele vai querer. Quanto mais conhecimento o RH buscar, quanto mais mentoria o RH buscar, ele vai conseguir cada vez mais se fortalecer e tá a ponto de ser mais decisivo, enfático no que ele coloca, né? Então, é muito importante a questão de o RH ele ter essa busca, né? Essa fome, esse desejo, esse interesse de aprender mais e não ficar dependente do diretor, né? De alguém, Sim, né? Pagar um curso ou pagar alguma coisa porque ele acha que aquilo é para a empresa, né? Ajuda a empresa, mas é muito mais para ele do que para a empresa, né? com certeza. Como eu digo, o conhecimento ninguém tira de você. É, Então, eu acho que é questão de consciência. Você tem que pensar dessa maneira. muito bom, Meire. E qual conselho você daria tanto para o empresário como para o RH, os líderes de RH, para evitar toda essa situação, né, de passivos trabalhistas, de problemas da imagem da empresa, de o RH ser mais estratégico, né? Qual conselho você acha que é fundamental tanto para o empresário, né, que ele tem um importante papel nesse cenário, como também para o líder de RH? O empresário, ele depende da mão de obra dos seus colaboradores. Então, ele tem que investir no seu colaborador, no seu líder, seja em palestras, treinamento. Vamos supor, aquele ambiente não está bem. Então, o líder vai falar: eu vou chamar um palestrante aqui. Olha, eu estou com um problema de fofoca na minha empresa e isso está afetando a produtividade. Afetou a produtividade, meu faturamento cai, né? E o ambiente fica doente. Tá aí a NR1 que vem aí, saúde mental. Então, o que que nós vamos propor aqui? Vamos fazer um dia day, vamos fazer um coffee, palestra, vamos mudar essa energia. Não é saindo demitindo. Por que que eu estou dizendo isso? Tem líder que fala assim: demiti toda a minha equipe. Nossa, você quer que eu bata palma para você? Você demitiu toda a sua equipe? O problema, eu acho que não é a equipe, é você. Quem está É, precisando de treinamento aí é você. é, Então, qual é o conselho? Vamos entender, vamos chamar um profissional. Olha, faça um diagnóstico aqui na empresa. Nós estamos com um problema de turnover, enfim. Vamos resolver isso aqui dentro. Eu quero resolver. Como que eu posso resolver? Vou chamar um profissional. Não hesite em chamar um profissional para ajudar a tua empresa, para ajudar o seu departamento. Você não é super-herói. Você tem a sua parte, mas você precisa do braço de outro profissional. Então não hesite. Olhe, faça uma pesquisa de clima organizacional dentro da tua empresa para saber o que está acontecendo. Implante um canal de denúncia para você ver os problemas que estão ocorrendo e estão trazendo. Aquele monte de atestado que eu estou entregando dentro da empresa, deixa eu olhar para esse colaborador. Presta atenção quem está com você o dia todo, todos os dias. Eu tenho certeza que você vai evitar maiores problemas dentro da sua empresa. E esse é o papel do RH, é a função do RH. É cuidar de pessoas, é olhar pessoas. E a partir do momento que eu detectar um problema, então eu vou me socorrer
um profissional qualificado, para que a minha empresa não fique doente, para que eu não tenha uma imagem ruim. Se eu precisar de treinamento, vá fazer treinamento. Não adoeça o seu time e também não fique doente. E não adoeça as famílias, porque tudo é uma cadeia. O líder fica doente, adoece o colaborador e o colaborador vai adoecer a família dele quando chegar em casa. Muito bom, Miri, muito bom. Com certeza, acho que esses pontos aí foram bem assertivos aí, um conselho bem interessante, né? Então, tanto o empresário precisa talvez de um direcionamento, precisa de um mentor, né? Porque o empresário, né, já me colocaram isso algumas vezes em algumas mentorias que eu fiz, né? O empresário, ele é meio desgovernado, né? Ele é meio, né, desequilibrado até às Sim. vezes, né? Então, ele precisa de alguém para cobrar ele, Uhum. de alguém para mostrar isso você pode, isso Uhum. você não pode, Isso. né? E ele ter uma pessoa para ele poder não ser um lobo solitário também, Uhum. né? Como a gente participa aí de alguns clubes, né? Star Club, Fire Sim, Club, hoje temos vários clubes aí, várias mentorias. sim. Então o empresário ele precisa dessa convivência, né? Uhum. Primeiro de ter um líder que ele confia, que ele acredita para dar um direcionamento para ele assertivo, Uhum. uma pessoa que já deu resultados, né? Uhum. Pessoal, não podemos entrar aí nas pessoas que dizem que fazem, né? Que prometem, mas nunca trouxeram nada de resultado, né? Então a gente Uhum. tem que buscar alguém que já produziu e já entregou muito. Essa Sim. pessoa tem credibilidade para dizer e dar o direcionamento. E aí o empresário ele vai ter uma convivência, tanto com esse mentor como com outras pessoas, num círculo e num ambiente positivo. Nós Uhum. somos aí sempre as 5 pessoas que nós mais andamos, então Sim. ele vai respirar isso e aí ele vai cada vez mais mentalizar possibilidades, porque o empresário ele tem esse comichão, essa vontade de fazer mais, de crescer, de pensar num projeto, já quer vender no outro dia, pensou no outro projeto, quer vender no outro dia, ele tem isso, mas às vezes falta um mentor para dar um direcionamento, para mostrar, puxa, isso você pode fazer, isso aqui você vai segurar um pouquinho, e até os liderados, né, como você disse muito bem, né, o RH principalmente ali e outros líderes que ele também dentro do processo dele, enxergarem que agora ele tem realmente um direcionamento assertivo, de que agora ele está conduzindo a empresa de um momento, né, do ponto A para um ponto B, de uma forma que faz sentido. Porque o líder de RH, o colaborador, ele sente quando o direcionamento que o dono está dando é realmente algo real, possível e faz sentido, Uhum. ou é só um sonho de crescimento que vai, daqui a pouco, ele vai murchar, vai cansar e vai voltar a ser quem ele era antes, que talvez a pessoa, né, que muitos colaboradores enxergam naquela pessoa. Então, esse é um ponto muito importante, né? De ele ter essa pessoa-chave, de uma certa forma direcionando. E como você falou bem, o RH é a mesma coisa, né? Porque o RH ele precisa de ambiente, ele precisa de direcionamento, ele precisa de todas essas dicas que você deu muito boas, né? Sobre a parte trabalhista, sobre ser preventivo, trazer números para o CEO. Então, tudo isso o RH precisa. Só que o RH ele tem lá já toda a demanda operacional, a contratação, admissão, folha de pagamento, aí é benefícios, vale refeição, vale transporte, férias, e aí o colaborador pedindo uma coisa, o outro pedindo. Então ele tem muita coisa para fazer na vida, no dia a dia dele. Então ele precisa de alguém para falar, ó, respira e vamos montar aqui um plano, né, de crescimento, desenvolvimento seu da sua área, né? E se você não pedir ajuda, né, líder de RH, você vai continuar sufocado sempre. Você vai continuar trabalhando, 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 trabalhando e o seu CEO, o seu diretor vai falar assim: "Puxa, mas você não entregou isso. Puxa, tá faltando aquilo. Mas aquilo outro lá você não fez, porque você tá Sobrecarregado. sobrecarregado, exaurido e ainda parece ser improdutivo, né? Vai Porque eu pra... não vou ver o que você fez. Eu vou ver o que você Exato, não fez, o que você não entregou. exato. Então, o RH, ele não pode centralizar. Então, ensinar, delegar e cobrar. Muito bom. Exatamente, viu, Meire? Muito bom. Essencial, né? E você falando sobre essa questão das mentorias, né? A gente falou aqui sobre algumas vezes sobre ela, né?
Você acredita, né, Meire, nesse processo que acho que também você passou de receber mentorias, receber informação, né? O quanto você evoluiu como pessoa, como profissional e o como isso pode realmente mudar pessoas, mudar vidas, mudar famílias até mesmo, né? Bom, o meu propósito sempre foi ajudar pessoas. Antes de eu entrar nesse assunto especificamente, eu trabalhei numa empresa de ônibus e aí eu ficava na contabilidade, cuidava apenas de ativo fixo ou financeiro dentro da contabilidade. E aí eu fui no RH, fui lá, que na época era departamento pessoal. Aham. Então, ajudar as meninas a entregar ticket. Por quê? Os motoristas e cobradores vinham receber o ticket. E eu fazia questão de descer no departamento e falar: vou ajudar vocês, porque eu sei que elas ficavam assim naquela loucura. Então eu falei: vou ajudar vocês a entregar ticket. Aí eu olhei e falei: sempre ajudando pessoas. Vou lecionar, ajudando pessoas. Então eu entendo que quanto mais você sabe, mais você tem que transmitir, mais você tem que direcionar. Porque muitas pessoas estão buscando esse conhecimento, essa direção. Então, se você tem, ajude, você faça. E aí a pessoa chega, por exemplo, eu sou advogada trabalhista e tem advogado trabalhista que faz mentoria comigo. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque às vezes ele está enfrentando um problema naquela empresa e eu já vi vários problemas. Então eu falo: vem cá, você pode fazer assim, assim, assado. As pessoas não estão respeitando você, então peraí, você vai agir assim. Vamos criar esse plano. Então isso na mentoria me fez crescer muito mais em ajudar pessoas, em solucionar problemas que eu já vivi, que já vi outros empresários vivenciar e ajudei. Então foi por isso que eu parti para a mentoria, para que eu possa ajudar, direcionar e para que você não cometa os mesmos erros que eu já vi por aí. Muito bom, Meire, muito bom, né? Essa questão de ajudar as pessoas, né? Uhum. Eu sempre também tive essa coisa, né? De você se preocupar, você se ajudar, você se orientar, né? Ser até um pouco um professor, né? Porque o mentor, né? Se a gente pensar em mentor, né? Que é uma palavra que o pessoal usa bastante. Mas o mentor nada mais é do que um professor, né? Do que um orientador, Sim. um direcionador, né? Então, o mentor, ele visa fazer esse papel tão importante. Agora, se você já fez lá os seus ensinos médio, faculdade, pós-graduação e outros ensinos mais, você já passou por toda essa fase, né? E aí muitas vezes é você e Deus. É. E aí é o desafio, né? Porque eu não tenho uma pessoa para talvez eu chegar e perguntar, ou às vezes eu tô numa empresa, puxa, se eu perguntar isso vai parecer que eu não sei, aí você fica com uma limitação mental de perguntar, ou se eu pergunto para outro colega, eu fico naquela, será que aquele colega vai me dar a informação correta? Por mais que hoje existe, né, a inteligência artificial, o Google, outras ferramentas, mas as pessoas precisam, né, de ter ali uma informação mais assertiva, concreta e que vai ser validada, né? Porque muitas vezes ele vai dar uma resposta ali que talvez fosse inválida ou negativa ou que não seja a realidade, é a imagem dele que ele vai muitas vezes minimizar, vai perder credibilidade até mesmo, né? Sim. Então é muito importante essa questão de uma mentoria, de uma pessoa preparada, capacitada, que vai saber ali todos os atalhos, os caminhos mais fáceis e vai trazer toda uma inspiração para a pessoa, né? Para ela poder achar que aquele situação hoje dela, que talvez pode ser difícil ou complexa, que ela é reversível, que é possível ela mudar de nível, que é possível ela crescer profissionalmente, que é possível ela buscar outras possibilidades, que ela não precisa ficar enraizada numa empresa 5, 10, 15 anos, principalmente se a empresa não compreende ou não tem a mesma percepção que ela tem, né? Sim, e na mentoria também é legal, Rodrigo, porque às vezes as pessoas chegam com um problema emocional na mentoria. Sabe o que a gente faz? Então a gente acolhe na mentoria. Esse é o seu problema emocional, ele pode influenciar aqui no seu profissional, mas vamos para o profissional. Então a gente acolhe, entende, fortalece essa pessoa, dá um estímulo para ela
E aí a gente vem para o profissional. Ela olha, aí ela fica forte aqui e consegue evoluir aqui no profissional. Então, a mentoria, eu vou muito mais além de ser professora. A gente entende a pessoa, o emocional da pessoa. Então, ela vem, às vezes, o problema dela não é profissional, é emocional. E aí, ela fortalece aqui e ainda melhora aqui. Olha que bacana. Gosto muito da mentoria coletiva para trocar essas informações de problemas dentro da empresa. Que aí um fala uma coisa, outro fala outra. E aí a gente consegue inserir ali no mesmo contexto todas aquelas informações e trazer várias soluções. Então eu falo, eu gosto da mentoria coletiva, claro, tem a individual, mas a coletiva eu acho bom, porque ali vão soar vários assuntos, várias dúvidas que não querem tirar lá na empresa, como você falou, eu não quero chegar e perguntar, mas se eu estou numa mentoria, eu consigo me comunicar, eu fico à vontade. Verdade. Fica mais livre, né? Fica Sim, sem aquela amarra, muitas vezes, de achar o que que vão pensar de mim. Ela se sente mais solta e livre para perguntar, né? é. E mentoria também não é que você vai, muita gente chega e fala, mas eu queria a matéria. Eu falei, então você quer um curso. A mentoria nós vamos direcionar você para você ir para um próximo nível. Boa. Então eu vou pegar na sua mão, vou te direcionar, vou te dar tarefa e vou te cobrar. Muito bom, muito bom. Muito bom, Mary. Ótimo, viu? E agora, pra gente poder finalizar, já passamos aí bastante, né? Foi muito rápido, né, Gente, Meire? não Já acredito. foi bastante Eu falo, hein, rápido. gente? Fala um pouco aí da sua mentoria, né? Como que você hoje trabalha, né? Explica aí pro pessoal como que é essa sua mentoria, quais são seus entregáveis, né? Então, fique aí à vontade, Meire. Então, hoje, né, Rodrigo, já tem até um nome, né? A Muito mentoria é muito legal. A bom. gente falou muito de acolhimento, Sim, direcionamento, né? Então, o nome da mentoria é ADF. Nós acolhemos, direcionamos e fazemos você ter foco. Porque sem foco você não consegue ir para o próximo nível. Então, primeiro nós fazemos aquela reunião de integração para entender qual é a sua dor, o que está acontecendo, para a gente poder desenhar e fazer os entregáveis personalizados. Então, não é sobre tudo que você vai entregar, porque não vai adiantar, porque a pessoa vai falar: eu não estou querendo tudo, eu estou querendo isso. Então, primeiro passo é a reunião de integração para que a gente entenda o que está acontecendo, qual a dor maior que você não está conseguindo trazer essa solução ou de repente não está enxergando e nós vamos fazer os entregáveis dessa forma. Então, vou trabalhar na sua dor e aí vou fazer essa escala. Quem se interessar pode fazer aí uma consultoria comigo, que aí eu vou dizer quais são os entregáveis a partir da sua dor. muito bom, Meire. E o pessoal que nos acompanha, né, também temos aí duas mentorias que a gente realmente está formando aí líderes e formando empresários, né? Então a gente tem o Evolution Class, que é uma mentoria exclusiva para empresários. Empresários que estão com uma dor de formar um time comercial, empresários que estão com uma dor na parte financeira da sua empresa, do seu negócio. Às vezes não sabem a margem do seu negócio, não sabem o lucro do seu negócio, não sabe como criar novos produtos e gerar recorrência para o seu negócio, não conseguem escalar o seu negócio está estagnado, está parado, ele não consegue fazer isso. Os empresários que têm a dificuldade, a gente falou bastante aqui com a Meire, com a gestão de pessoas. Como implementar uma cultura, a cultura que faça a diferença no seu negócio. Como viver essa cultura, como seus colaboradores comprarem essa cultura. Então, nós trazemos realmente insights, procuramos ver as suas dores, fazemos um planejamento para o crescimento. E o objetivo dessa mentoria é trazer uma mentalidade para o empresário fortificada, uma mentalidade estruturada, para que ele possa subir de nível cada vez mais, para ele possa alcançar talvez objetivos que ele nem imaginava em sua vida. Então, o Evolution Class é justamente para você, empresário. E a gente também fez uma formação de uma segunda mentoria, mais voltada para líderes, né? Porque muitos dos empresários que hoje a gente presta essa mentoria, eles reclamaram que uma das dores era as suas lideranças, que talvez eles entenderam a ideia
do crescimento da sua empresa, do seu negócio, mas muitas vezes os seus líderes não estão andando no mesmo passo que eles. Então, como trazer o líder para perto? Como fazer o líder ter essa visão, assim como o dono? Então, o Evolution Prime seria uma mentoria para os líderes. Líderes de RH, líderes comerciais, líderes operacionais, toda a liderança que você possui, um líder administrativo na sua empresa, mas que ele não passa realmente essa mesma frequência, essa mesma intensidade, essa mesma constância que muitas vezes o empresário já possui e ele não consegue impregnar isso no seu time. Então, para os líderes, a gente tem aí o Evolution Prime, uma mentoria exclusiva para líderes, para você poder passar para o próximo nível, para você fazer realmente um crescimento profissional de forma exponencial. Então, são duas mentorias que nós estamos aí desenvolvendo para o crescimento dos empresários, para o crescimento de líderes, para o crescimento de pessoas, para o crescimento da sociedade, que é o mais importante, né? Muito obrigado aí, Meire, pelo esse bate-papo. Passou voando, né? Passou. Muito rápido, né? Se você quiser falar das suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, para o pessoal te seguir, também para o pessoal mandar um direct, né? Aí todos os líderes de RH, Advogados advogados. trabalhistas não sofram na empresa, porque na minha mentoria eu vou ajudar você a ter um entregável perfeito e vai mudar essa consciência da empresa que você está prestando serviço, você pode ter certeza. Muito bom, E Meire. por favor, me acompanhe nas redes sociais, @sou_Meire Hipólito, @FHS Advogados. Eu fico à disposição para ajudar vocês, advogados empresariais, que estão passando por esses problemas. Muito bom, Meire. E vocês aí tiveram mais um podcast da Global Work, né? Um podcast aí com a Meire hoje, falando sobre toda essa parte trabalhista, essa parte de RH e essa parte também de mentoria, né? Então continue acompanhando aí a Global Work no @GlobalWorkSSO e também no meu Instagram, @RodrigoAraújoCEO. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser um esclarecimento, se você realmente quiser aí obter mais informações sobre a mentoria, pode mandar um direct em nenhum desses canais que o nosso time comercial entrará em contato, fará um diagnóstico e trará todas as suas informações necessárias. Continue nos acompanhando e até mais, pessoal! Até mais.